a Cristo. Estava baseada nesse evento. Essa é a importância de tudo isso. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Tenho lutado em minha mente, decidindo qual foi a maior revelação que Deus já deu a um ser humano. Você pode falar de Davi, para quem o Senhor revelou o fato de que através de sua família o Salvador viria, e isso é fenomenal. Você pode olhar para João, o amado, que escreveu 3 curtas epístolas, o evangelho que leva o seu nome e o grande livro de Apocalipse. Esse grande fator revelador para João. E olhamos para Paulo, que recebeu o significado da nova aliança, que é a cruz. Eu acho que devo dizer que a revelação dada a Abraão foi a maior que Deus já deu a um ser humano, seguida de perto pela revelação dada a Paulo, que fala da nossa santificação, justificação e santificação. Mas aqui é o mais maravilhoso de tudo. Essa grande revelação, a maior que a humanidade viria a conhecer, que é a justificação pela fé. Essa é a revelação que ele recebeu. Foi dada a Abraão em 10 palavras. Imagine só, a maior palavra que Deus já deu aos seres humanos. E ele deu em 10 palavras. Diz aqui: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Pai Celestial, te agradeço hoje. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas me ajudar a entregar a esse povo que o Senhor me entregou nessa noite. Que possamos, de uma forma melhor, apreciar, no máximo que um ser humano consegue, apreciar essa grande salvação, aleluia. Essa grande salvação, essa grande salvação. E Senhor, eu peço tudo no santo nome do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Abraão entendeu, no máximo que um ser humano pode, o tremendo peso do que Deus iria fazer, que era trazer um filho, um garotinho a esse mundo através da sua linhagem. Viria o Redentor. Veja bem, Satanás pensou que ele tinha tudo certo, prendido a humanidade, da forma que a maior criação de Deus, o homem, não pudesse ser redimido. Porque em Adão estava, na verdade, todo ser humano que nasceria. Deus fez isso diferente do que tinha feito com as outras criações no passado. Ele criou as hostes angelicais de uma só vez.
milhares de milhões, nós não sabemos o número exato, mas a Bíblia diz quíliades de quíliades, e no grego é miríades de miríades, ou seja, incontáveis. Mas quando criou o homem, ele criou o homem totalmente diferente, ele criou um par, um homem e uma mulher. E deu a Adão o poder de procriar, que era de trazer sua semente a esse mundo. Isso é meio que fora do meu assunto, mas estamos vendo o esgoto em que essa nação está se afundando. Quando falamos a respeito do Planned Parenthood, que estão planejando assassinatos, assassinando bebês, vendendo coração, pulmão. Deus tem misericórdia de nós. O pecado disso, quão abominável isso é uma abominação. Eu não consigo nem entender. Abortos estão diminuindo cada vez mais, graças a Deus, porque a ciência moderna tem capacitado a mãe e o pai de ver aquela criancinha no ventre da mãe, que não é só um pedaço de carne, mas é um ser humano. E você pode dizer, eu não sei se eu posso voltar à concepção. Na concepção, no primeiro momento da concepção, o DNA de um ser humano já está naquela semente. Glória a Deus! E você não muda a culpa através de mudar a palavra. Você pode chamar de feto, mas é um bebê. É um ser humano. E Deus tem misericórdia de nossos líderes políticos que votam para permitir que algo assim aconteça. E através da união, da criação de Adão e Eva, e Deus deu a eles o poder para procriar, para trazer filhos a esse mundo. E veja bem, o problema era que no lombo de Adão, vamos dizer assim, estava todo ser humano que iria nascer. Então, quando Adão e Eva caíram, eu menciono Adão, mas quando Adão caiu, quer dizer que toda a raça humana caiu também. Por um homem entrou a morte no mundo. E, consequentemente, todos os homens morreram. É chamado de pecado original. Quando você nasceu no pecado original. Veio de Adão. Alguns podem dizer, por que Deus não acabou com Adão e Eva e criou outro par? Não, o amor criou o homem e o amor tinha que redimir o homem. Anjos não podiam redimir o homem porque eles são de uma outra criação. Deus, escuta aqui, Deus como Deus, e eu tenho que explicar, mas Deus como Deus não podia redimir os homens, porque Deus não pode morrer. Aquele sacrifício exigia morte, a morte aperfeiçoada de alguém que é perfeito. Mas Deus não pode morrer. Agora, Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, mas seria contra a sua natureza.
ter pronunciado o homem como alguém redimido, sem pagar preço algum. Um preço terrível.